Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje quero trazer um testemunho tão maravilhoso aqui, que é o testemunho da morte e ressurreição do pastor João Carlos Marques. O pastor Lamartine faz uma entrevista já muito antigamente com esse pastor. Ele teve morto por meia hora, mas ele nos traz umas informações tão maravilhosas. Esse vídeo que eu vou colocar, ele tem 2 horas e 23 minutos. Mas na hora que está 1 hora e 40 minutos, a 1 hora e 50 minutos, nesses 10 minutos, você vai ver que ele traz uma informação que o Senhor revela a ele que o muro das Alemanhas cairia, seria o início da contagem regressiva para o retorno do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Por fim, lá no minuto 1 hora e 45 minutos, ele vai mostrar que quando 3 religiões na Terra fizessem uma tríplice aliança, essas religiões certamente é o catolicismo, o islamismo e o judaísmo, quando essa aliança, cumprindo-se o que está ali na palavra de Deus, que quando houver paz e segurança, essas alianças que nós temos visto que está ocorrendo, não é? Lá nos Emirados Árabes, juntamente com a religião de Roma e juntamente com a religião que os Estados Unidos têm promovido ali, aqueles acordos de paz. Mas quando se concretizasse essa aliança, no outro dia, o Senhor tiraria a sua igreja. Então vemos que nós estamos prestes ao acontecimento do arrebatamento. Então um bom dia para você. Esse domingo eu estarei colocando aqui de maneira muito simples esse vídeo. E você depois poderá entrar no YouTube e colocar lá testemunho de morte e ressurreição do pastor João Carlos Marques. E você verá um maravilhoso testemunho de muitos fatos que o Senhor mostrou para ele. Mas eu quero colocar só esse tópico do retorno do Senhor, que vai vir, que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Então preste atenção que eu estarei colocando aí por esse momento. E você vai poder acompanhar. E depois você pode pôr ele completo para você assistir. Nós temos aprendido que Deus é um Deus de graça, de amor, de perdão. E como é gostoso a gente saber que um dia nós poderemos comparecer diante da presença do Deus que é 3 vezes santo, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você ainda tem os seus pecados marcados na sua mente, saiba que esses pecados fazem separação entre você e Deus. Mas se você entregar o teu coração a Jesus, eles serão perdoados. E a palavra de Deus diz que Ele os lança no fundo do mar, na mais profundeza. Desejo aí a paz do Senhor para os nossos queridos telespectadores e continue falando sobre aquilo que o Senhor viu do outro lado da vida. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na sua vida, agora e sempre. É um prazer muito grande continuar conversando com os senhores e as senhoras. Ontem eu falei que Jesus mostrou para mim, olhando naquele túnel de cristal, como se fosse um túnel de cristal, para cá. Eu quero deixar bem claro, as pessoas que estão lá não estão vendo aquilo, viu? É que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas. Entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou, note bem, 1986. Dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio.
E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava As duas Alemanhas. a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? É, naquele grande telão. Eu estive lá, senhora. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. Paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou, foi os princípios ateístas, tá? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Esta, em 86 eu disse, o Senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? A Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o Senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital lá, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outro. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que a paz e segurança, você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte, quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas, é o que o Senhor falou. Mas quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar.
O quê? Eles dizem, lógico que de fato é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação. E ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, na imaginação. Bom, ele disse assim, não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para a queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, hein? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial. Muita gente bonita foi e fizeram bem isso. E me perguntaram, eu disse, não vou porque Jesus disse que não tem um país que ele não tem os seus. Muitas vezes eu fui criticado, hein, quando eu dizia isso. Mas Deus, minha mãe dizia, meu filho, Deus é pai e não é padrasto. Muito obrigado, bom dia para você, fique na paz, guarde bem isso, que quando houver essa aliança, no outro dia, o Senhor tira a sua igreja, veja que está bem dentro daquilo que as Escrituras nos diz. Um bom domingo, na santa paz do Senhor.